A cruz. Por que a gente fala sobre a cruz? Já falamos sobre Efésios, sobre Gálatas, Filipenses, Evangelho de Marcos. E antes de nós entrarmos em Coríntios, a cada domingo estou falando sobre a nossa vida no Evangelho. Aliás, é isso que a gente faz há 7 anos aqui na igreja. Mas eu decidi falar sobre a cruz nessa manhã. Pregar o Evangelho é uma coisa difícil, porque nós falamos contra tudo que se opõe a Deus, e é muita coisa. E falar sobre a nossa vida resgatada na cruz, e a nossa vida como aqueles que tomaram a sua cruz, também é muito difícil. O mais comum hoje é nós termos brasas na fogueira, e alguém soprando para que pegue bastante fogo. E cada vez mais pessoas creem em Deus, ou se aproximam dele, pelo fato de perceberem que Deus pode lhes dar alguma coisa nessa vida. E óbvio que sim, é claro que Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós. Mas o passo do arrependimento e da vida diante da cruz e na cruz, se for esquecida, nós podemos ter tudo nas nossas mãos e simplesmente não vivermos. E quando a gente fala da cruz, a gente pensa assim: eu sei, Jesus Cristo morreu na cruz. E eu queria conversar com você nessa manhã sobre algo um pouco mais amplo. Tudo começa na cruz. Tudo se inicia na cruz. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, um verso conhecido, diz assim: adorá-la-ão, aqui no caso, João no Apocalipse falando sobre a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu não sei se você assistiu De Volta para o Futuro, mas vamos lá. Deus não precisa de tempo. Deus é eterno. Eternidade não é um tempo que não acaba. Eternidade é a ausência de tempo. Você consegue imaginar a sua vida sem tempo? Os minutos não passam, o dia não passa. Se o dia não passa, você não envelhece, as coisas não ficam para trás e nem vêm para frente. Elas simplesmente são como são. É uma realidade muito difícil de se compreender. Por isso, quando Moisés perguntou a Deus: quem é o Senhor para eu falar com o faraó? Ele disse: eu sou. Mas há uma resposta aqui muito profunda. Deus não disse eu fui, eu serei, ou eu farei. Eu sou, e eu sempre sou, porque eu sou eterno. Quem está preso ao tempo somos eu e você, criados e confinados numa realidade temporal. Deus não precisa de tempo. Por isso que para Deus o ontem, o amanhã, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Por isso Deus não precisa olhar para o futuro para profetizar, porque para Ele não há passado, presente e futuro. Por isso que diante dele a nossa vida é um lapso, é uma fumaça que vem e logo se dispersa. É muito interessante pensar nisso, que ao mesmo tempo em que Deus está aqui conosco, Ele está fora dessa realidade. Deus não precisa esperar o tempo passar. Para Deus, quando Ele diz algo que vai acontecer, para Ele já aconteceu. Para Deus desejar e fazer é a mesma coisa, porque o que Ele deseja, o que Ele faz, é o que Ele é, e Ele é eternamente. Isso significa que Deus não depende do tempo. Para nós, o relógio anda. Houve um momento em que Cristo morreu dentro do tempo, em que Ele entrou na nossa história, no nosso momento de confinamento, em que Ele desejou se revelar ao homem. Mas quando o texto diz que o Cordeiro foi crucificado desde o começo,
você vai dizer assim, mas ele não morreu pelo pecado que nós fizemos? Para Deus nós já fizemos. Vou usar um outro exemplo para tentar esclarecer. Você que é casado e tem filhos ou deseja tê-los, você faz umas contas, eu vou ter um filho. Aí o que você pensa? Eu vou ter que comprar fralda, eu vou ter que montar um quarto, eu vou ter que comprar um berço. Eu olho para o futuro e eu vejo o que vai acontecer. Na verdade, quando eu decido que eu e minha esposa, você e seu esposo, querem ter um filho, vocês sabem tudo o que isso vai exigir de vocês. Além da paciência, educação, escola. E se você tem filha mulher, ela vai ter um namorado. Eu não consigo nem pensar nisso. Eu tenho uma filha mulher, não consigo nem imaginar um marmanjo, entendeu? Abraçando a minha filha e beijando na boca dela. Eu nem quero pensar nisso. Ela poderia morrer solteira. Beijar na boca é pouco. Mas eu não posso pensar nisso. Mas tudo que vai exigir de você, você não tem alguém, você se torna parte de alguém. Nossa vida é uma sombra da vida de Deus, porque Ele nos deu a vida. Pense comigo, o Deus que conhece e cria o tempo e cria o homem, Deus já sabia que o homem pecaria, já. Quando Ele botou Adão no mundo, foi na perspectiva de que Adão ia comer do fruto e iria pecar. E o que é o pecado senão um desligamento de Deus? Ora, mas se Deus é a própria vida e Ele cria o homem para que o homem viva, e o homem peca e se separa de Deus, então o homem morre. O homem morre porque ele quer viver sem Deus, mas sem Deus ele não sabe andar, sem Deus ele vai tropeçar, sem Deus ele perde a sua existência, porque ele só existe por causa de Deus. Porque quando ele pecar, a morte o destruirá. Por isso o Cordeiro Jesus Cristo é sacrificado desde a fundação do mundo, porque Deus sabe o preço que ele terá que pagar, porque esse filho, esse homem que ele vai criar, vai se perder. A cruz não está no meio da história, ela está no meio para nós que temos o tempo. Para Deus a cruz é o começo, nós fomos criados a partir da cruz. Paulo diz que em Cristo todas as coisas que existem foram criadas. Para que Deus criasse o homem, era necessário que Deus se sacrificasse pela sua criação. Quando? Sempre. Deus é um Deus que se entrega pela sua criação. Quando? Desde o princípio. A criação subsiste e existe porque Deus é um sacrifício desde o princípio. Houve um momento no meio do nosso tempo em que Deus se revela. Depois você lê Efésios capítulo 1, mas a partir do verso 9 diz que no tempo, na plenitude dos tempos, no momento correto, Deus se revela no meio da história do homem. E o sacrifício de Jesus e a sua morte na cruz é para que eu e você olhemos para o céu, olhemos para a nossa existência para dizer: agora eu sei de onde eu vim. Eu vim do sacrifício, eu vim da morte de Cristo. Agora eu sei de onde eu vim. Eu vim do sacrifício do Deus que me cria e sabe que eu vou me perder. E desde o princípio Ele é sacrifício. Agora eu consigo ver, porque aconteceu diante de mim, algo que é eterno. Deus não precisa esperar coisa alguma, e nem se antecipar, porque Deus está na eternidade. Isso significa que a cruz está no começo, e a cruz está no meio, para que eu e você entendamos o que ela representa. Nós somos sustentados pela cruz. Nós vivemos na cruz. É por causa dela que nós não estamos mortos, ainda mesmo aqueles que não creem em Cristo. O mundo está vivo e existe por causa da cruz. Ele não sabe disso, mas é por causa da cruz. Porque no momento em que o homem pega do fruto no Éden e diz assim: eu sou o meu próprio Deus e eu decido o que é bem e o que é mal. Eu não quero que Deus me diga qual é o fruto do bem e o fruto do mal. Eu quero decidir, eu quero ser o meu próprio Deus, eu decido a minha vida. Ele se desliga da vida e ele morre, ele desaparece. Ele deixa de existir. A humanidade só existe porque ao invés
da morte, do desligamento de Deus recair sobre o próprio homem, desde o princípio, recaiu sobre o próprio Deus. É a graça de Deus na cruz que mantém a gente vivo. A cruz está no começo e a cruz está no meio. A palavra de Deus também nos fala em Apocalipse 5, 9, lá no final, diz que havia um livro, e todo o Apocalipse, o livro do Apocalipse fala sobre a abertura desse livro, para a revelação do fim das coisas, mas ninguém poderia abri-lo. Entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Lá no fim, é o Cordeiro morto, que derramou o seu sangue, que é o dono da vida, que é quem paga o preço, o dono da existência, que se sustenta no seu sacrifício, que pode dizer o que será e o que não será. A cruz está no princípio, a cruz está no meio, a cruz está no fim. A cruz é o sacrifício de Deus pela nossa existência, sua misericórdia, sua graça e seu amor. Nós não olhamos para a cruz como alguma coisa que aconteceu aleatoriamente. O homem estava pecando demais, estava bebendo muita pinga, ele estava gostando, mas uma hora ele não gostou mais, falando muito palavrão. Ele falou: olha, quer saber de uma coisa? Fiquei pensando aqui, o que eu faço com esse mundo que eu criei, que no fim das contas está desandando e desandando. Acho que eu vou mandar o meu filho, a segunda pessoa da Trindade. O que você acha? Eu não vou. Não vai, acho que eu vou. Vai se tornar como um dos homens. Tenta ensinar para eles. Tenta ensinar para eles. E ele vem com os anjinhos, com uma auréola, e fala: olha, não faz isso. Sai daqui! E pá! Que coisa, que mataram meu filho, mano. E Jesus: pai, o bagulho aqui é louco. Eu pensei que ia poder ajudar, mas não pude ajudar nada. No fim eles me mataram. E Deus fala: dó, era o Zap, era a minha melhor cartada. Quando que eu podia imaginar que o homem ia virar... Não, irmão, não foi assim. Você não olha para a cruz como algo aleatório. Você não olha para a cruz como uma coisa inesperada. A cruz já existe desde o princípio. Ela só se manifestou no tempo, para que nós pudéssemos ter a revelação de quem Ele é, o Deus que se entrega. Toda religião é baseada num Deus que vive e opera coisas sobrenaturais. Mas nós cremos num Deus que morre. Nossa fé está baseada num Deus que morre. É interessante que você percebe que pessoas que creem numa divindade, elas fazem sacrifícios e se autoflagelam para que possam ser contempladas por esse Deus. E Deus fala: tá legal, sacrifica mais um pouco, mais uma chicotada, mais uma agora, legal, gostei de você. E o homem morre para ter a Deus. Aliás, nós achamos que cristianismo é isso, ou melhor, fé cristã é isso. E muita gente ainda hoje acha que para se aproximar de Deus tem que se autoflagelar. Não, irmão, graça é o contrário. Nós cremos num Deus que se fez sacrifício por nós. Mas a gente não entrega a nossa vida como um sacrifício? Sim. Esse é um reflexo do que Ele fez por nós. Nós nos fazemos sacrifício para Deus, porque Ele se fez por nós. Mas a gente já chega lá. Nós somos amigos da cruz de Cristo. Isso está em Filipenses 3, 18 a 21. É o que o texto nos diz, está na sua tela. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam
com as coisas terrenas. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque a nossa vida está na eternidade, escondida aí em Deus e se revela em Cristo para cada um de nós. Eles são inimigos da cruz. Nós não somos inimigos da cruz. Nós somos amigos da cruz. Como assim? Sim, nós amamos a cruz. Como nós cantamos aqui agora, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo ouvir falar do meu Deus que se entregou por mim. Essa é a mensagem básica do Evangelho. Eu perdido, pecador, morto nos meus delitos e pecados, sem vida, respirando. Mas em pouco tempo vou encontrar a eternidade da morte. Recebo a grande notícia, que no meio da história, Deus se revela para me dizer, eu sou um sacrifício por você. E nós nos tornamos amigos da cruz de Cristo. Não amantes das coisas terrenas, mas dele. E eu preciso que você, eu não preciso, você precisa. Que cada dia mais você pense nisso. É muito mais fácil lotar um auditório dizendo Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Ele vai fazer, você merece, você é bom, você é legal, você vai ter o dobro, vai ter porção quintuplicada, para que você olhe para as coisas dessa terra e pense, Deus é bom pelas coisas que Ele me deu nessa terra. Mas a mensagem do Evangelho é que essa terra está condenada, e ela vai ser redimida por Cristo, e você precisa morrer com Ele. Os amantes das coisas desta terra são inimigos da cruz, que começou na eternidade, desde a fundação do mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14, vamos ler também esse texto. Longe esteja de mim, diz Paulo, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui está a cruz, entre eu e o mundo. De maneira que quando eu olho para o mundo, ele está morto, ele está na cruz. Mas o mundo, quando olha para mim, não me vê crucificado. Porque a cruz faz separação. E eu não estou dizendo para você, eu estou separado do mundo porque eu não uso roupa de marca, eu não uso camisa do Pink Floyd, por isso que eu não sou do mundo. Esquece a camisa do Pink Floyd e usa, por favor. Deus quer saber se você está vivo. E teu espírito, na tua alma, o teu ser rendido e morto na cruz de Cristo. Se você de verdade tem o teu coração transformado e rendido a Ele, se os teus valores são moldados pela vida do Espírito que habita em você, pela nova vida de Deus, porque você está na cruz de Cristo. A cruz nos separa da morte. Na verdade, irmãos, a cruz é o lugar onde eu e você vivemos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, essa frase deve ter sido um negócio muito louco quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Louco, porque quando Jesus disse isso, ele estava vivo, irmão. Ninguém sabia que ele ia ser crucificado. Ninguém sabia que ele ia para a cruz, para dizer, ele morreu na cruz, e ele está dizendo agora que a gente deve também ser crucificado, o que não é uma coisa muito legal, mas dá para entender, porque ele foi para a cruz e a gente também vai. Ou fazer uma leitura mais espiritual da coisa, dizendo, ele quer que a gente mortifique nossa vontade, nossos desejos, na cruz como ele foi morto. Mas ele não tinha sido morto, ele estava vivo. Ele disse, quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, e tem que pegar a sua cruz. E ninguém tinha visto Jesus carregar a sua cruz ainda. E tem que me seguir. Obviamente o Evangelho foi escrito depois da sua morte. Ele fez muito sentido quando as pessoas leram o que estava escrito. Mas deve ter sido doido quando eles ouviram pela primeira vez. O que ele está querendo dizer? A cruz é um sinônimo de coisa terrível. Os romanos colocam na cruz os piores bandidos e colocam no caminho para que todo mundo veja ele crucificado e saiba que é isso que acontece para quem é um salteador, para quem é um ladrão. Não é isso que Deus deseja para mim. Desculpe o que eu tenho para falar para você, irmão. É isso que Ele tem para você.
É isso que Ele tem para nós. Somos amigos do sacrifício, somos amigos da cruz de Cristo. Por ela estamos separados desse mundo. E eu e você precisamos morrer. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é o que você ganha, é o que você deixa. Não é o que você tem, é o que você deu. Não é a sua honra, é a honra do Pai. Não é o seu lucro, mas sim o teu sacrifício. É a tua vontade entregue nas mãos de Deus. Somos chamados a carregar a cruz, que para cada um de nós representa essa nossa vida terrena terrível. Porque eu e você, duas tranqueiras desse mundo, carregamos nesse corpo a vida do pecado. Carregamos nossas imperfeições, conscientes dela. Porque pode ser que você não tenha essa consciência e ache que você é perfeito, então você não carrega nada. Os outros é que são errados. O mundo está errado e você está certo. Mas quando nos encontramos com a cruz de Cristo, aliás, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu me enxergo ali. Ali está a minha mentira, ali está a minha ganância, ali está a minha desonestidade, ali está a minha falta de zelo, de generosidade, de amor, de compaixão. Ali está o meu pecado. Meu afastamento de Deus, que seria a minha morte, foi colocado sobre Cristo. Eu não sou um pecador porque eu cometi um pecado. Eu cometi o pecado porque eu nasci pecador. Eu preciso da cruz. Porque a cruz é o lugar onde Cristo tirou de sobre mim a culpa da morte e levou sobre si. Mas mais do que isso, eu fui criado por um Deus que é sacrifício antes de eu pecar. Gálatas capítulo 2, verso 19, um texto que a gente sabe de cor. Porque eu, mediante a própria lei, diz Paulo, morri para a lei a fim de viver para Deus. E ele diz, estou crucificado com Cristo. Então, portanto, logo, não sou eu quem vive, eu não vivo mais, eu morri, eu fui para a cruz. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, nessa carne aqui, essa vida que eu vivo agora, eu não vivo mais pela minha cabeça, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A minha vida é outra. Eu não tenho mais a minha própria vida. Irmãos, nós estamos habituados a aprender que eu devo chegar até Deus com um canudo na minha mão, onde eu tenho nesse rolo todos os meus projetos de vida, que eu já pensei, já fiz os cálculos, eu já decidi o que eu vou ser, como é que vai ser, o que eu vou ter, como será. Eu abro esse canudo, tiro os projetos e apresento para Deus. E Deus olha e fala, nossa, que projeto incrível você fez, você é demais, cara, você pensou em coisas que eu nunca pensaria. Por quê? Porque nos sentimos melhores do que Deus. E para que Deus cumpra em nós o que nós queremos, e não a vontade dele, mas a nossa, geralmente nos é cobrado uma taxa de contribuição. E de acordo com aquilo que a gente dá, Deus fala, é legal, isso aqui vai custar tanto para eu fazer sua vontade. Para não perder tempo com o projeto, eu venho com uma lista de pedidos e esfrego a lâmpada, quando sai o gênio, ele me dá os pedidos. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é você negar a você mesmo, jogar fora os seus projetos e falar, eu não vivo mais. Como é que um morto vai fazer projetos? É Ele que vive em mim, não sou mais eu. É por isso que a gente tem tanto problema, porque você está muito vivo, irmão. Você está muito vivo para tomar decisão na sua vida. É por isso que a tua mulher não te aguenta, porque você está muito vivo, você precisa morrer. É por isso que o teu marido não te aguenta, porque você é muito viva. Principalmente a sua boca, que fala muito. O marido é as ideias e a moleza, a mulher é porque fala demais. Eu sei porque eu sou marido e eu tenho todos esses defeitos. É que a gente é muito vivo. E nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. É por isso que a gente mete os pés pelas mãos. É por isso que você é governado pelo seu bolso. É por isso que você é governado pelo seu ventre, pela sua ganância. É por isso que você é governado pelas suas paixões. Por isso você é governado pela sua genitália. Porque
Porque na verdade eu estou muito vivo para as coisas terrenas, porque eu sou inimigo da cruz de Cristo. Eu não quero saber de morte, mas a sua vida, pasme, está na morte. O dia que você morrer, você vai começar a viver. Nós somos gente que vive de morte em morte. Eu olho para a cruz e vejo o meu pecado, e quero ser crucificado, e falo, me arrependo, Senhor, e morro. E Ele fala, eu te perdoo, minha graça está sobre você. E você recomeça, e amanhã você olha de novo, e fala, eu não posso viver isso, eu quero ir para a cruz. E Ele diz, eu te perdoo. E assim somos transformados, a cada dia, na imagem do Pai, na imagem do Filho, pelo seu Espírito que habita em nós, porque morremos. Como seria a vida de dois amigos que são cristãos, se na hora da discussão os dois abrissem mão dos seus direitos porque morreram? E ao invés de fazer a sua vontade, fizesse a vontade do Pai. O que aconteceria com o seu casamento, de ao invés de você colocar a goela abaixo da tua mulher o que você quer, você morresse, e ela também, e ambos dissessem, Senhor, a gente não sabe governar a nossa vida, então a gente vai para a cruz, e queremos que o Senhor nos transforme, para sermos a tua imagem, e fazermos o que o Senhor quer. Como seria? Como seria a relação do patrão com o empregado, se ele fosse para a cruz e o empregado também? Como seria se o nosso país estivesse na cruz? Se as pessoas que detêm o poder fossem para a cruz e morressem, para a sua ganância e para o seu poder humano, para a sua honra, como seria? Como seria se nós cristãos descêssemos do pedestal de orgulho e morrêssemos? Como seria? Nós vivemos na cruz, porque a cruz é o nosso lugar. A cruz que me separa da morte é o lugar onde eu vivo. Eu vivo na cruz. Por isso, Romanos, capítulo número 12, versos 1 e 2, Paulo diz, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês agora, pela misericórdia de Deus, que vocês peguem o corpo de vocês e apresentem como sacrifício vivo. Não é o dinheiro de vocês, não. É a vida de vocês, para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que é culto, tá? Isso que é culto. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma sinagoga. Isso aqui é de daqui, alguém ensinando e você ouvindo. Prestar culto é a tua adoração. Mas não é a música que você cantou da cantora gospel. Não, não é isso a adoração. Adoração é você olhar para você mesmo e dizer, eu não quero mais ser isso. Eu tenho vontade de fazer isso, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que isso é morte, então eu não quero mais a minha vontade. Eu sacrifico a minha própria vontade, eu sacrifico o meu corpo, eu sacrifico o meu desejo, porque eu também estou crucificado com Cristo, porque Cristo foi ao sacrifício para fazer a vontade do Pai e não a sua. Ainda que Ele dissesse, Pai, não dá para beber esse cálice, mas eu vou beber se essa for a sua vontade. Você está pronto para beber o seu? Você entende que a sua vida está na cruz? Você entende que o sacrifício e a morte é a nossa vida? Você está pronto para morrer? Nós estamos aqui nessa manhã para quê? Você quer ouvir uma palavra de incentivo, dizer que o teu ano novo vai ser uma bênção, que você é vencedor e que você... Me perdoe, eu não vim aqui para falar isso. E esse não é o Evangelho. E quando a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, é porque somos vencedores contra o pecado e contra a morte. Não contra o gerente do banco, nem contra o dono da concessionária do meu carro. Que nós personificamos o mal, geralmente na sogra, na pessoa que eu tenho inimizade. Alimento o meu ódio espiritualizando, dizendo que é Deus que odeia. Vida cristã é morte. Aliás, nós já estamos mortos nos delitos e pecados. Por que não morremos para a morte? Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que essa vida que vivemos nessa carne é morte. Portanto, a vida que eu vivo nessa carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Para cumprir o seu querer.
1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 23. Certamente a palavra da cruz é uma loucura, é doideira. Zé, isso que está falando, isso não dá. É loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para a gente que entende que viver é morrer, para nós é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Gente que acha que sabe muita coisa. E ele prossegue: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Ou seja, cadê? Quem é a pessoa que sabe tudo e pode explicar? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O homem não conseguiu entender a Deus pela sua sabedoria. Então Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da cruz, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. É a mensagem da cruz. A mensagem da morte de Cristo, para onde nós vamos. Para onde o nosso país precisa olhar. Para onde um evangélico precisa olhar. Um cristão que entende que a sua vida está na cruz. E é só ali que nós somos transformados. É só na cruz que a nossa vida de verdade recomeça. Como é que você se enxerga? Bom, capaz, soberano? Quando você precisa de Deus? Quando a coisa está ruim, né, Zé? Quando o negócio não deu certo, inclusive fazia tempo que eu não vinha na igreja, porque Deus mora dentro da igreja, né? Então fazia tempo que eu não vinha, as coisas começaram a dar errado, você nem sabe. Meu iPad quebrou, passou um fenemê por cima, depois meu pneu furou e uma pessoa me xingou no trânsito. Eu falei: isso aqui é o capiroto, eu tenho que ir para a igreja para receber uma baforada de cachimbo do pastor ungido. Porque eu acho que eu estou vivo e faço tudo certo. De vez em quando, alguma coisa está errada, eu preciso de Deus. Não, irmãos, nós estamos mortos no nosso delito e no nosso pecado. Nós não estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Não, não. Estamos aqui porque nós temos Deus. Porque na comunhão, no amor, na celebração, mutualmente nos edificamos e juntos adoramos ao nosso Pai, que habita em nós. Bom, se você veio aqui com outra consciência, você veio ao seu velório. Porque essa é uma manhã fúnebre, onde você precisa morrer. E se você é muito seguro de si, e se você é o tipo de pessoa que sempre acha defeito nos outros, você deve estar com essa doença, deve estar vivo. Se sentindo Deus, conhecedor do bem e do mal, olhando para as outras árvores e dizendo: você está certo e você está errado. Aliás, essa é a pergunta que sempre vem fazer para nós que somos pastores. Ô, bispo Zé, aí já me deixa nervoso. Aí, não. Ô Zé, eu queria saber se isso aqui é certo ou é errado. Minha resposta é: faz o que você quiser. Mas é certo ou é errado? Eu falei: pouco importa. Se o Espírito de Deus que habita em você, com quem você tem comunhão, não te dá o desejo de ser como Cristo, vai adiantar eu falar o que é certo e o que é errado? E se eu disser que é errado, você vai achar um outro cara que vai achar um versículo que vai desentortar e falar que dá para fazer. E você vai fazer. Porque você está muito vivo. A cruz é o começo. A cruz está no meio. A cruz está no fim. A cruz está aqui. E na cruz estamos nós.
Na cruz somos sustentados. No sacrifício de graça de Cristo é que estamos vivos. A cruz é nosso desejo. Morrer para esse mundo é a nossa vontade. A cruz é a nossa vida. A cruz não é um símbolo religioso que a gente carrega pendurado, apesar que você pode carregar. Eu tenho umas bem legais, sempre que eu vou tocar, fazer show, eu sempre gosto de pendurar. Mas você não está aputregido porque você pendurou no pescoço um pingente ungido. É porque você está na cruz. Você carrega a cruz aonde você vai. Aonde você vai, você leva a cruz de Cristo. Você leva a humildade de Cristo. Você leva a obediência a Deus que estava em Cristo. Você leva a compaixão de Cristo. Para que alguém olhe e diga assim: por que você faz isso? É porque eu morri. E sempre a minha vida é uma missão aonde eu levo a cruz aonde eu estou. Aliás, Paulo em outro texto vai dizer que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia a gente morre. Abrimos mãos dos nossos valores, dos nossos direitos. A gente é tido até por capacho. Paulo diz que os apóstolos são espetáculo para o mundo, porque sempre estão sendo perseguidos e achincalhados. E essa é talvez uma norma de vida para todos nós. Porque quando a gente olha para essa vida, a gente diz: essa vida não é minha. Eu não sei se você tem esse sentimento. Ultimamente, quanto mais eu vejo as notícias, eu assisto as coisas, eu falo: Jesus podia voltar logo, né? Jesus podia vir rápido. Podia acabar logo. Porque eu não vejo graça. Acho que quanto mais velho a gente fica, menos graça a gente percebe nas coisas dessa vida. E quando alguém diz: você viu que eu comprei? Legal. Viu que eu ganhei? Sim. Hoje eu fui eleito o primeiro. No ano que vem você vai ser o último, relaxa. Você viu a minha camisa nova? Vai ficar velha. Quando a gente fica velho, acho que eu já contei aqui, uma vez eu falei para minha mãe: mãe, comprar um tênis novo para a senhora, que marca a senhora gosta? Eu gosto de um que não dói o pé. Sensacional a definição. Não é uma questão de marca, de modelo, mas a senhora quer o Nike, a senhora quer a Adidas, eu quero um que não doa. Estou pouco me lixando. É que para nós, seres humanos anormais desse mundo, a etiqueta da calça faz muita diferença, né? Porque eu sou tratado pelas pessoas pela etiqueta que está na minha calça, né? Mesmo que ela seja falsa, ela não vai saber. Mesmo que eu não seja rico, importa eu parecer alguma coisa que eu sou, que eu não sou, porque essa é a vida falsa que a gente vive. Importa a aparência que eu tenho, a maneira que eu arrumei meu cabelo, o óculos de nerd que eu uso, porque eu sou um produto à venda. Estou muito vivo, vendo se alguém na prateleira da vida me pega, para me consumir. A gente tem que morrer. A gente tem que morrer. Nós temos que ir para a cruz. Porque na cruz está a nossa vida. Espero que o seu casamento mude. Não porque você veio aqui receber um passe ou um saravá. Mas porque você morreu. Você decidiu dizer: não vivo mais eu. Eu não vivo mais. Eu vou fazer a vontade de Deus. Mas para isso você tem que olhar para a cruz e achar que aquilo que Cristo fez é de verdade o que você precisa. Você tem que olhar para a cruz e dizer: é isso aí. Ali estou eu, ó. Você tem que olhar para a cruz e desejá-la. Porque se você não fizer isso, você está seguindo Jesus errado. O nosso Deus, o nosso Rei, foi para a cruz. A cruz é a razão pela qual nós adoramos a Deus. Quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, a gente vem aqui e canta com má vontade. Acho que é por isso que tem o gospel sofrência. Conhece?
O gospel e sofrência estão muito perto, né? Geralmente as músicas são assim: eu abandonado e sem nada, e fui destruído. É sempre sofrência, irmão. A dupla sertaneja, a sofrência, a dor de cotovelo, sabe? Só louco, amor como eu amei, só louco. Bonita essa música, né? Quis o bem que eu quis. Como é que é o resto? Ah, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Ou aquela, esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam. Ah, estou amando loucamente. Que droga. A namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Por que eu estou falando isso, irmão? Nem sempre. Ah, já lembrei. Porque a gente só sabe louvar porque Deus fez uma coisa boa. Ah, ganhei aquele dinheiro. Você não sabe, a pessoa que me xingou no trabalho foi mandada embora. Está sem emprego, os filhos dele agora estão tudo com febre amarela. Tipo, Cristo não morreu por ele, né? Cristo quer matá-lo. Nós louvamos a Deus pelo sacrifício da cruz. Olhar para a cruz de Cristo é falar: obrigado, Jesus. Obrigado. Quando eu era pequeno, minha mãe foi para a igreja e eu e meu irmão fomos juntos. E eu nunca me esqueço que tinha um pastor que ele, de quarta-feira, na hora de cantar os hinos, ele falava assim: podem escolher, quem quer escolher o hino para cantar? E cada um tinha o seu preferido, né? E tinha uma irmã, a irmã Helena. Eu não me lembro o número do hino agora, mas sempre que falava: irmã Helena, qual hino que a gente vai cantar? Ela falava assim: foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos meus olhos abriram, e agora eu ando na sua luz. Caraca, quando eu vi a cruz, eu falei: pera! Quando eu olhei para a minha vida, o meu vazio existencial, a minha falta de vida, quando eu vi as futilidades, eu vi as besteiradas, eu falei: isso aqui não é vida. Quando eu olhei para um começo que eu não sei porquê e um fim que eu não sei para onde, quando eu não achei nexo, eu vi a cruz, e a cruz abriu os meus olhos. É de lá que eu vim, é para lá que eu vou, e é lá que eu vivo. A cruz. A cruz. Deus nos abençoe. A negarmos a nós mesmos. Deus nos ajude a irmos para a cruz. Deus nos dê força para suportarmos a nós mesmos, nossa própria que carregamos. Seja o nosso coração quebrantado todo dia. Seja a nossa vontade de subir a escadinha e dizer: dá licença, Jesus, preciso ficar aqui junto com você. E eu não quero mais viver a minha vida. Deus, quebrante o nosso coração, para olharmos para nós e dizer: não, não é isso. Olha para você mesmo para dizer: não, não é isso. Isso aqui precisa morrer. Antes que alguém te mate, morra. Antes que alguém tire de você o que você não tem, entregue a sua vida para Cristo e morra para a sua, e vá para a cruz. Senhor Jesus, é muito duro
o teu discurso. Senhor Jesus, é muito difícil olhar para mim mesmo e dizer, não é isso. Jogar fora os meus planos é muito difícil, Jesus, porque é o que eu quero. Negar a mim mesmo. Oh, Jesus, eu não vim aqui para negar a mim mesmo, eu vim aqui para o Senhor fazer o que eu quero. Eu dou dinheiro para o Senhor fazer o que eu quero. Eu me sacrifico para o Senhor fazer o que eu quero. Eu não quero sacrificar o que eu quero. É muito difícil de seguir, Jesus. Porque não é o meu controle, é o teu controle. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Não é mais a minha vida nessa carne, é a tua vida. Não é mais o meu querer, é o teu querer. Sabe, Jesus, é muita humilhação. A gente tem que se esvaziar todo mesmo. Tirar tudo que já não é nada, né? Porque nós não somos nada. Mas a gente acha que é tanto. Senhor, tem misericórdia de nós. Que eu possa olhar para a cruz e dizer, foi ali, ó. Foi ali que os meus olhos se abriram. Foi ali que eu percebi que eu sou de Cristo. Me perdoa, Senhor, porque eu não consigo morrer. Talvez eu seja um impedimento para outras pessoas e nem consigo levar adiante a minha missão de falar de Cristo porque eu estou muito vivo. E ao invés de eu dizer, se Deus quiser será assim, eu digo, vai ser assim porque eu quero em nome de Jesus. E ao invés de submeter a minha vontade a Ele, eu quero fazer com que Ele submeta-se à minha. Senhor, nós não queremos isso. Nós não queremos isso. É um ano que está só começando, Senhor, e a gente está muito vivo. E precisamos morrer. E viver na Tua cruz, Senhor. Mortificar o nosso pecado. Esmurrarmos o nosso próprio corpo. Negarmos-nos a nós mesmos. Para dizer, a minha vida é Tua, Jesus. Eu não quero mais viver. Eu quero a Tua vida em mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Converte o nosso coração. E nessa manhã a nossa oração é, Senhor, nos perdoa. Agora eu entendo. Tudo está ligado ao teu sacrifício. Esse mundo está sustentado no teu sacrifício. Esse mundo existe pelo teu sacrifício desde a fundação. E no meio e no fim é quem vai abrir o selo. É o Cordeiro que está na cruz. É Ele quem diz como vai ser o início. É Ele quem diz como vai ser o meio. É Ele quem diz como vai ser o fim. Sabe, Senhor, a gente tem medo da cruz. A verdade é que nós estamos aqui louvando, cantando, mas a gente tem medo de dizer, não vivo mais eu. É bonito repetir, mas é difícil viver. É o medo de perder o controle. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Converte o nosso coração de pedra num coração de carne. E, Senhor, nossa relação entre pais e filhos, marido e mulher, patrão e empregado, amigos, irmãos, cunhados, sogro e sogra, sejam relacionamentos de pessoas que morreram e não estão buscando mais defender a sua vontade, seus princípios, mas os de Cristo. Que nossa comunhão aumente porque nós morremos. Nossa concordância apareça porque nós morremos. Que eu seja menos chato porque eu morri. Que
Que o teu Espírito que habita em nós vá nos quebrando e quebrando e quebrantando e nos moldando na imagem de Cristo. E quando alguém olhar para a gente, Senhor, nós possamos ser uma pregação viva de gente que carrega a cruz aonde vai. Para muitos isso parece derrota, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Leva-nos todos os dias aos pés da cruz, e todos os dias sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, porque mortificamos a nós mesmos para fazer o que Tu queres, porque já não vivemos mais, é o Senhor que vive em nós. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. A Ti seja todo louvor e toda adoração. E todos os dias nós levantemos nossas mãos para Te bendizer, para Te adorar, pela Tua obra na cruz, porque foi ali que eu vi o meu pecado castigado em Cristo. Ali eu me entendi. Ali eu entendi de onde eu vim e para onde eu vou e quem eu sou. E que nossa igreja, Senhor, não seja conhecida. Que a gente não faça propaganda do que se recebe, do que se tem aqui. Mas alguém que está perdido e arrebentado nesse mundo, possa encontrar aqui um grupo de gente também que se acha perdido e arrebentado e foi para a cruz. E que a gente possa levar a Tua salvação àqueles que não Te conhecem. E que como nós, se sentiam mortos e decidiram morrer para a morte e ir para a cruz, para a vida de Cristo em nós. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, dura de se ouvir. Obrigado pelo Teu ensinamento que nos transforma. E obrigado pela Tua morte na cruz. Tu és o Deus do eterno sacrifício. Tu és o Senhor crucificado em amor a nós. O Senhor que antes de nos criar já pagou o preço, sabendo o que iria acontecer. Deus dos céus, bendito seja o Teu nome, ao único que é digno de receber a honra e a glória, o poder e todo o louvor, ao Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, o único digno de abrir o livro, de revelar a vida, àquele que foi entregue por amor. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos e na eternidade para sempre, porque a vida está nas Tuas mãos e o Senhor se entregou por nós. A Ti toda a honra e toda a glória. Nos leve em paz para nossa casa. Abençoa o nosso almoço de família, nossa semana, e cada dia a gente levante da cama para subir na cruz e viva como alguém que é um sacrifício vivo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.